O uso de medicamentos off-label, ou seja, para indicação fora do que é determinado pela bula, é uma decisão que deve ser tomada entre médico e paciente. A prática tem sido uma alternativa para determinados tratamentos e os planos de saúde não podem negar o custeio dos remédios. Para a fabricação e comercialização de medicamentos, é necessário que os produtos estejam registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Junto ao registro está a prescrição médica, ou seja, a indicação de quando o medicamento deve ser passado ao paciente. Mas, em alguns casos, há indicações que não são homologadas por estarem sendo estudados os efeitos e os impactos nas pessoas medicadas. Nessas situações, se o médico quiser tratar pacientes que tenham, por exemplo, problemas cardíacos, com medicamento que não seja específico para o coração e sim para outras enfermidades, o profissional estará adotando a prática off-label, ou seja, fora das diretrizes previstas. A Anvisa considera que o uso off-label de um medicamento é feito por conta e risco do médico que o prescreve e pode eventualmente vir a caracterizar erro médico. O uso off-label de medicamentos não é ilegal, porque os medicamentos estão registrados e homologados na Anvisa. O que se tem nesse caso é a utilização do fármaco que se dá de forma diversa daquela estabelecida na bula. Em regra geral, o plano de saúde sim nega o fornecimento de medicamento off-label, ou seja, aquele que está fora da prescrição da bula, alegando que não tem justificativa médica, né, ou científica para a utilização daquele medicamento para essa outro tipo de doença. Em março deste ano, foi sancionada a Lei 14.313, que permite ao Sistema Único de Saúde receitar e aplicar esse tipo de medicação. E quando há indicação médica, o plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento prescrito sob o fundamento de que o medicamento está fora das indicações descritas em bula registrada na Anvisa. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou o recurso de um plano de saúde. De acordo com a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, a autoridade responsável por decidir sobre a adequação entre a enfermidade do paciente e as indicações da bula é o médico e não a operadora do plano de saúde. A repórter Aline Barcelos conversou mais sobre o tema com a advogada Paula Moura, especializada em direito médico, que explicou outros aspectos, como, por exemplo, a origem do termo medicamento off-label. Off-label, a expressão off-label, na verdade, ela é um estrangeirismo, né? Ela é de origem inglesa, né? E nos Estados Unidos existe como se fosse a Anvisa no Brasil, vamos dizer assim, um órgão regulador, né? Que é o FDA, né? O Food and Drug Administration, que regula, né? E aprova a liberação de produtos, né? Para uso da população, né? E essa expressão off-label indica, na verdade, label é a ideia de bula, né, de rótulo, de etiqueta, né? Quando você fala off-label, ela tá uma indicação fora da bula, fora da etiqueta, fora daquela previsão, né, que foi estabelecida quando desenvolveram as pesquisas e estudos para o uso daquele medicamento, né? Que aí passa todo, antes de ser aprovado um medicamento para comercialização, ele passa por um processo de pesquisa, né? O ensaio clínico. Então, toda essa fase. E aí, quando você libera um medicamento, ele tem lá a previsão do que é o uso dele, as dosagens, né? E aí, quando você prescreve fora daquelas indicações, é considerado off-label. E on-label, por sua vez, é quando está dentro, né, daquela previsão da bula, né, das indicações para os quais aquele medicamento foi testado, né, previamente e aprovado pelo órgão regulador. E, doutora, como é que está o posicionamento hoje da Anvisa em relação a esses medicamentos, assim, no sentido de aprovar, de analisar? E quais são os critérios que a Anvisa usa para liberar esse tipo de medicação? A Anvisa em si, ela não aprova o uso ou não de um medicamento off-label, ela não interfere, ela interfere na aprovação da comercialização, do registro do medicamento após a pesquisa, e não em relação ao off-label, né? Então, quando você prescreve um medicamento fora da bula, a bula, você tem dois tipos de bula, né? A bula do médico e a bula da população em geral, vamos dizer assim, né?
E aquilo sim foi aprovado, foi verificado por ela quando der na análise e aprovação de todo o processo de pesquisa, né, do ensaio clínico. Agora, depois que está comercializado, se aquele medicamento está sendo prescrito fora do que foi previsto, a Anvisa não intervém. E aí, como é algo relacionado ao ato médico, né, o Conselho Federal de Medicina é que já emitiu parecer, né, em relação à possibilidade de utilização, né, de prescrição pelo médico de um medicamento off-label, e isso se faz com base na autonomia do profissional no exercício da sua atividade, né? A responsabilidade, portanto, é dele na prescrição, e não há também uma intervenção direta do CFM, né, do Conselho Federal de Medicina, nesse processo. O médico e o paciente podem ali chegar a um acordo, então esses casos não precisam também de ações no Poder Judiciário para que a pessoa consiga aquela medicação. Isso também não chega nessa esfera. Na verdade, as ações, quando elas chegam no Judiciário, elas chegam por quê? Geralmente são ações que envolvem o fornecimento de medicamentos off-label, seja pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, o Estado fornecer, porque ele pode não estar na lista, né, dos medicamentos já determinados do RENAME, ou em situações que envolvem a saúde suplementar, que também não está na lista da ANS um determinado medicamento, e principalmente, às vezes, no caso de medicamentos que não foram ainda aprovados no Brasil, né? Então, chega ao judiciário justamente essa questão da cobertura ou não de medicamentos off-label. A orientação, quando não se consegue, é procurar o Poder Judiciário? Num primeiro momento, sempre se tenta, né, administrativamente o fornecimento, né? Tem que verificar se esse medicamento está na lista, se não está na lista, né? Se é possível sem precisar judicializar, né? Agora, claro, que não conseguindo essa via, terá que ir para a via judicial, né? E fundamentar bem essas petições iniciais, nessas ações, para que fique muito claro ali, se tiver até uma situação em que seja um medicamento, né, que já teve uma nota técnica que dá um embasamento científico de indicação dessa medicação, que isso seja indicado nas iniciais para facilitar a decisão pelo Poder Judiciário, né? Porque o juiz não tem um conhecimento técnico, né, sobre aspectos médicos, do que de fato é importante ou não para aquela pessoa em termos de tratamento, cuidados de saúde. Então, o aspecto técnico, e aí a gente tem não só a prescrição do médico, né, um relatório explicando a necessidade desse tipo de medicamento, como a gente hoje já tem, né, um banco específico com esses dados, né, com esses pareceres técnicos, com essas notas técnicas que vão auxiliar aí nesse processo decisório, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Justiça, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada.